Salve, salve investidores, tudo bem com vocês? Aqui é RIA Investimentos trazendo mais um vídeo e hoje nós vamos estar analisando as ações da Itaúsa e olhando os resultados trimestrais dela, falando um pouco sobre o portfólio e falando se vale a pena investir na empresa após toda essa queda que as ações tiveram. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar o like e compartilhar. E lembrando que nada que tiver nesse vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda e muito menos de manutenção de ativos. É apenas do caráter educativo. Esse é um vídeo extra. Normalmente nós postamos vídeos toda segunda e sexta-feira. Vai estar saindo esse vídeo na quarta. Então é um vídeo extra para vocês. E na sexta-feira vai estar saindo o vídeo padrão, como sai toda semana. Então vamos começar. Nós vamos estar analisando a Itaúsa 4. Dessa vez, normalmente a gente analisa a Itaúsa 3, que são suas ordinárias, mas nós vamos estar analisando a preferencial hoje. Está com uma cotação aí de R$ 9,02, com dividendo de 7,66%, com valor de 69 centavos pago. Nos últimos 12 meses está com uma valorização de 4%, no último mês 1%, que foi basicamente a valorização que teve hoje. A companhia antes tinha um dividendo abaixo de 7%, após todas essas quedas, nós conseguimos voltar para 7,66%, que já começa, é um ponto da ação. Eu gosto de 6%, já tem 7,66%. Então abre um pouco mais a visão para essa parte. Já ficou com um dividendo um pouquinho mais atrativo. Vamos pegar aqui nos últimos 6 meses, para nós termos uma visão boa. A Itaúsa chegou aqui no topo de 6,68 e começou a cair. Mas como vocês podem ver, ela veio de uma queda muito grande e começou a se recuperar. Se eu ver aqui no gráfico de um ano. Ó, como vocês podem ver, ela chegou no topão aqui mesmo, de 6,68, começou a cair. Chegou no fundo e continuou caindo. Hoje ela deu uma subidinha, mas ontem ela estava em 8,89. E tudo indica que vai continuar com uma tendência de queda. Eu já estou de olho na ação. Eu tenho Itaúsa. Vou estar mostrando para vocês e vou estar falando o que eu pretendo estar fazendo. Lembrando que não é recomendação nem de compra nem de venda e muito menos de manutenção de ativos. Cada investidor tem que fazer a sua própria análise. As ações preferenciais têm 80% de tag along, uma liquidez diária aí de 184 milhões e uma participação de 2,29% no Ibovespa. O que é o tag along, o que é liquidez diária e o que é participação no Ibovespa? Eu vou estar passando bem rapidamente nisso. Tag along, se caso a empresa for vendida, você tem direito de vender no máximo 80% do valor de cada ação que o controlador vendeu. Se o controlador vendeu por R$100, tem direito de vender por 80. A liquidez é quanto daquela ação é negociada em um dia, aqui no caso 186 milhões, e participação no Ibovespa é aquele que vocês viram. O Ibovespa subiu, então quer dizer que 2,29% da volatilidade do Ibovespa é representante pela ação ordinária preferencial da Itaúsa. E normalmente as ações que participam do Ibovespa são aquelas que têm maior liquidez. E falando um pouquinho, nós vamos estar analisando ali o balanço, essas coisas da empresa. Nós vamos estar falando também qual que é o tamanho do desconto da empresa. No segundo trimestre eles falaram um desconto, mas com essa queda nas ações, o desconto já modificou. Nós fizemos o cálculo e vamos estar mostrando para vocês qual é o tamanho do desconto atual no portfólio da Itaúsa. A Itaúsa tem um PL aí de 6,59, um PVP de 1,14 e um EV/EBITDA de 5. Em cerca de 6 anos e 5 meses, todo o valor que você investiu nela seria pago em forma de dividendos. A cada R$100 da Itaúsa, a gente está pagando R$1,14, 14% acima. Mas é uma coisa que eu não ligo muito de pagar. Eu acho que a empresa até compensa. Você pode ver que a empresa nunca teve o PVP no exato valor de 1. O menor valor que já teve foi aqui em 2015, que ficou 4% ainda acima do valor. A gente temos aqui uma dívida basicamente muito controlada, abaixo do 1,5, que é o máximo que eu falo. Temos um lucro por ação de 1,37. Um lucro por ação bem bom mesmo. A gente conseguimos ver aqui sua margem bruta é de 34%. Então significa que vamos usar esse exemplo que eu sempre utilizo nos vídeos. A cada R$100 que a Itaúsa vende, R$34,55 vira receita. Mas como a Itaúsa não vende nada, vende dividendos. Então não segue tanto essa estratégia. Mas vamos usar exemplo. A cada R$100 que a Itaúsa tem com produtos dela, o trabalho dela, R$34,55 viram receita. E R$169,98 viram lucro. Aí você pensa, como ela tem uma receita de 34,
Daí depois de ela pagar alguns funcionários, alguns impostos, depreciação, amortização, o valor aumenta de R$ 34 para R$ 169. É porque essa margem líquida não está certa. A Itaúsa veio realizando venda de ativos. E também tem os dividendos que ela recebe das empresas. Mas principalmente por causa da venda dos ativos da XP, a XPBR31. Ela viu que era um ativo não estratégico e começou a realizar a venda. E começou a abastecer seu caixa, isso que deu essa diferença em sua margem líquida. O ROI da companhia, retorno sobre capital investido, é quanto que a empresa consegue rentabilizar seu próprio patrimônio, está em 17%. Acima de 15% é o que eu peço, então 17% significa que está bom. A empresa vem tendo um crescimento de receita, ela cresce cerca de 3,40% ao ano, só que desde 2021 a receita ficou crescendo acima dos 2 dígitos, na casa dos 11%. Já o seu lucro cresce por ano, em média, 10%. Nos últimos 2 anos aí, 2022 e esse ano, ficou acima dos 2 dígitos. Lá em 2013 foi seu pico em 24%. Como vocês podem ver, raramente ficou abaixo dos 2 dígitos. Só foi em 2019, que foi 5%, 2020, que foi negativo por causa do problema que todo o planeta enfrentou. Em 2021, porque a empresa começou a voltar a se recuperar e ficou em 8%. Pertíssimo dos 2 dígitos. A empresa tem uma taxa de doador bem baixinha, não tem tantas ações assim. A gente conseguimos ver tantas ações alugadas, né? A gente conseguimos ver que a periodicidade de pagamento de dividendo da Itaúsa é imensa, por isso que eu gosto bastante mesmo da companhia. A companhia costuma pagar dividendos em janeiro, fevereiro, março, abril, julho, agosto e outubro. E pela primeira vez vai ter um pagamento em dezembro. Então significa que a empresa pode sim começar a pagar em janeiro, março, abril, julho, agosto, outubro e dezembro. Então, se for fazer assim, vão ser basicamente 3 pagamentos no início do ano, daí mais 2 pagamentos no meio do ano e mais 2 pagamentos no final do ano. Sendo aí 7 pagamentos por ano. É uma parte muito boa dela. E já tem dividendo aí para 2024. Um dos problemas da Itaúsa, que nós vamos ver ali embaixo, já vamos estar mostrando aqui, é o tempo que ela demora para pagar os dividendos. Ela anunciou no dia 21/9 um pagamento de 11 centavos que será pago aí dia 30. Então significa, quem tinha as ações dia 21/9, que foi a data corte, a data que quem tinha que dormir com a ação desse dia aí, já não, quem comprar no dia 22 já não tem mais direitos, verificando. Mas vamos usar aqui, 2021/9, só vai receber esse valor dia 30/12 de 2024, daqui mais de um ano. Então, é um tempo muito grande para receber os 11 centavos. Aqui, de vez em quando ela paga um tempinho menor. Teve isso que aqui, também, ela anunciou mês 7 para pagar no mês 12 do ano que vem. Aqui também tem uma distância bem grande do mês 6 para o mês 8, já é mais curta, das 5 para o 7 também. Mas ela tem essa característica de acabar empurrando bastante para frente o tempo de pagamento. Como nesse exemplo aqui, 12 de 24 e 12 de 24 também. Nós conseguimos ver aqui em cima os dividendos da Itaúsa nos últimos anos. Vocês podem ver que é uma empresa que sempre pagou dividendo. 2022, aí, em janeiro, anunciou 13 centavos. Nós podemos pegar aqui nos últimos anos. A empresa sempre veio anunciando dividendo, nunca ficou sem pagar, remunerar seus acionistas. O legal dela também é que ela costuma bonificar, como foi em 2022, foi em 10%, 2021 em 5% e 2018 em 10%. O que é a bonificação? Bonificação é supondo, se você tivesse 10 ações da Itaúsa em dia 11/11 de 2022, você amanheceria o dia seguinte com 11 ações. Você teria ganhado uma, vamos falar assim, de presente da companhia. Aqui a gente também temos os lucros da companhia. Vocês podem ver que a empresa é uma empresa muito boa, tem lucros muito consistentes, sempre pagou dividendo, tem um payout na média de 49%, o lucro sempre crescente. O único problema dela, como vocês vão ver mais pra frente, é que os resultados dela são extremamente dependentes dos resultados do Itaú. Vou estar mostrando mais pra frente. A companhia tem um patrimônio aí de 76 bilhões, uma dívida de 12 bilhões, uma disponibilidade em caixa de 7 bilhões, uma dívida líquida de 5 bilhões. O que é dívida bruta e o que é dívida líquida? Dívida líquida é basicamente a dívida bruta menos o valor que tem em caixa, que é igual à sua dívida líquida.
que é de 5 bilhões. Tem um valor de mercado de 87 bilhões e o free float de 66%. Está listado no nível 1 de negociação da B3. A família Vilela é a dona, os maiores acionistas. Como você pode ver aqui, tem o Vilela. A maioria dos acionistas deles são os Vilelas. Vamos passar brevemente pelos resultados. A companhia teve uma receita, vamos pegar 2019 a 2022, que 2019 foi de 5 bilhões, a receita saltou para 8 bilhões, seus custos saíram de 3 bilhões e foram para 5 bilhões, o lucro bruto saiu de 1 bilhão para 2 bilhões, aí o seu lucro líquido, que é o realmente importa para nós, saiu de 10 bilhões para 14 bilhões, e o seu fluxo de caixa livre, que saiu de 10 bilhões para 1 bilhão. Agora vamos estar dando uma olhadinha aqui no portfólio dela. A Itaúsa, como vocês sabem, é uma holding que investe em diversas outras empresas. Ela atualmente possui 37% do Itaú, 3% da XP, 30% da Alpargatas, dona da Havaiana, 38% da Dexco, que é dona da Duratex, 10% da CCR, a sua recém-aquisição, 13% da AGEA, 49% da Copa Energia e 9% da NTS. A Copa Energia é dona da Comgás e Copagás, se eu não me engano. Como eu falei, os resultados da Itaúsa são extremamente dependentes do Itaú por ser a maior empresa em valor assim do seu portfólio. Cerca de 37% do resultado da Itaúsa, poderemos dizer assim, 37 não, eu usaria em exemplo uns 80% do patrimônio da Itaúsa é totalmente controlado pelo Itaú, todos os resultados. A CCR é recente, então não controla muito. A Copa Energia ainda é uma empresa em desenvolvimento pequena. A NTS também é uma empresa consideravelmente pequena, mas a participação da Itaúsa nela também é pequena. A Dexco é uma empresa que vem se desenvolvendo. A Alpargatas é uma empresa que vem enfrentando tempos um pouco difíceis, amargando prejuízos. E a XP é uma ação que a empresa está se desfazendo de pouco em pouco. Vamos ver aqui para o resultado da Itaúsa. A Itaúsa, no último trimestre, no último trimestre, mas aqui nós vamos arredondar para o semestre. O último semestre é os últimos 6 meses que passaram. A Itaúsa teve um lucro aí de 6,4 bilhões, 6% a menos do que o ano passado. O seu patrimônio líquido virou em 76 bilhões e seu valor de mercado de portfólio de 115 bilhões. O valor de mercado de portfólio é o valor que custa que ela comprou das empresas. Então ali é somado as ações do Itaú, da NTS, da Alpargatas, da CCR. Daí esse montante é o que dá o seu valor de portfólio. Então o valor do portfólio dela está avaliado em 115 bilhões e o valor de mercado dela em 76 bilhões. O seu patrimônio líquido é em 76 bilhões. Daí aqui a gente conseguimos ver o desempenho. A Itaúsa 4 no primeiro semestre desempenhou em 16% e a Ibovespa em 7%. Então ela ganhou. Nos últimos 10 anos ela ganhou também do Ibovespa, nos últimos 5 anos também, e nos últimos 12 meses também. Mas isso aqui foi um pouquinho modificado agora com a queda das ações. Isso aqui é o que realmente interessa a nós. Vou tentar dando um crescimento aqui na tela. Como vocês podem ver, o portfólio da Itaúsa é avaliado em 115,6 bilhões, sendo que 104,5 bilhões é só o que ela tem investido no Itaú. Por isso que eu falei que o portfólio dela é muito controlada pelo Itaú. Os resultados dela são fortemente influenciados pelo Itaú. Então, se o Itaú tiver um bom desempenho, a Itaúsa terá um bom desempenho. Se o Itaú tiver um mau desempenho, a Itaúsa também terá um mau desempenho. Já os outros 11 bilhões e meio, que aqui tá marcando 11 bilhões, mas os cálculos não foi tão bom, né? 11 bilhões e meio, mais ou menos, está localizado nas outras empresas. Então, imagine, 104 bilhões e meio tá no Itaú, a maioria, e 11 bilhões e meio tá em outros portfólios, como a CCR, Alpargatas, NTS, XP, entre essas coisas. Aqui eles marcam que o valor de mercado da Itaúsa é de 95,3 bilhões, e se for comparar o seu portfólio com o seu valor de mercado, quando você compra a Itaúsa, você ganha 17% de desconto na compra desses ativos. Então, você ganha 17% de desconto. Só que não é mais, pois com toda essa queda que as ações teve. Então, eu refiz o cálculo pegando o valor atual de mercado da companhia e subtraindo
pelo valor do seu portfólio nesse resultado, que é de 115 bilhões, e nós chegamos que o atual desconto de hold da Itaúsa está em 24%. Então, o desconto de hold dela cresceu demais. Cresceu muito, muito, muito. Lembrando que nós estamos levando em consideração a Itaúsa 4. Se vocês quiserem, eu posso estar trazendo da Itaúsa 3, que deve ter mudado. Não mudou muito mesmo. A Itaúsa 3, o valor das ações dela é só um tiquinho maior. Mas isso não leva tanto em consideração. Aí a gente conseguimos ver que o desconto dela é de 24%. Um desconto bem grande. Então, basicamente, você compra Itaúsa, você está comprando, sim, todas essas empresas que tem no portfólio da Itaúsa, com essas aqui, mas basicamente você está comprando Itaú, simplesmente. Do mesmo jeito que se você estiver comprando, vamos usar exemplo aí, a Cosan, você está comprando majoritariamente o resultado da Raizen, por exemplo, majoritariamente. E as outras participações ficam muito mitigadas perante a Itaúsa. Então, deixa isso bem nítido, que o portfólio da Itaúsa é bem controlado pelo Itaú. Então, se o Itaú tiver um bom desempenho, a Itaúsa vai ter um bom desempenho. Tá trazendo aqui para vocês. Eu tenho as ações da Itaúsa na minha carteira. Aqui, ó, a carteirinha que eu trago para vocês do canal. Esperar dar uma carregada. O portfólio da companhia dos investimentos vem crescendo bem. A gente vamos descer aqui. A Itaúsa está aqui com 5 ativos, com preço médio de 3,38, a Itaúsa 3. Nós vamos estar aumentando a participação na Itaúsa para derrubar um pouquinho o nosso preço médio. E também porque eu estou acreditando bastante no portfólio da companhia. Então, na minha opinião, a Itaúsa sim é uma empresa que vale muito a pena. Como eu posso dizer, é o famoso arroz com feijão. Ali você tem vários setores da economia dentro dela. Mesmo se você quiser montar um portfólio assim seguro, uma das ações que eu tenho certeza que qualquer analista indicaria seria a Itaúsa, Banco do Brasil, essas coisas. Mas a Itaúsa sempre estaria no meio por ser uma empresa muito consistente nos seus pagamentos e muito boa. Então, foi esse o vídeo. Na minha opinião, é uma empresa excelente para comprar, mas não é nenhuma recomendação nem de compra nem de venda. E foi esse o vídeo. E até o próximo. E falou!